Bom dia, meus irmãos. Agradecer a oportunidade de estar com os irmãos aqui, compartilhando um pouquinho da palavra. Nosso tema, o tema proposto pela associação, pela diretoria, pelo presidente pastor Luciano, que entrou em contato conosco, é o aconselhamento bíblico. E nós faremos isso em duas etapas. Uma etapa, a primeira mensagem que nós teremos aqui, nós falaremos sobre os fundamentos bíblicos do aconselhamento bíblico. E depois o pastor Carlos terá um momento em que ele vai trabalhar um pouco mais a parte prática de como implantar um ministério de aconselhamento bíblico na igreja local. Um aconselhamento bíblico desde a época do seminário. Fui apresentado a visão do aconselhamento bíblico em 2007, no Seminário Batista Logos, ainda Seminário Batista Regular de São Paulo, o nome mudou, a doutrina não, graças a Deus. Aulas de autoconfrontação com o pastor Pierre Luigi, lá de Campinas, foi meu professor. Fernando Ferreira, aulas de aconselhamento bíblico. E quando eu ainda estava no seminário, o pastor Carlos, já pastor da igreja em Tremembé, ou ainda seminarista, ele me chamou para fazer parte da primeira equipe do ministério que estava surgindo, que é o Ministério CAD. Ele vai falar um pouquinho mais do Ministério, da Clínica de Aconselhamento e Discipulado que nós temos lá em Tremembé. E aí ele começou a montar esse ministério de aconselhamento bíblico na igreja, e aí, além dos cursos do seminário, fomos fazer outros cursos, como o Nutra, alguns irmãos conhecem, do pastor Jairo Cáceres, que estará no congresso esse ano, congresso da editora. Depois, envolvimento com a ABCB, hoje nós participamos também da Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. Então, estamos envolvidos nessa área já há cerca de 12, 13 anos, e tem sido uma bênção, o Senhor tem usado isso tanto para a maturidade e edificação da igreja, quanto para outras pessoas que chegam e podem ouvir a palavra, serem evangelizadas através desse ministério também. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre os fundamentos do aconselhamento bíblico, e para talvez desmistificarmos algumas coisas, eu quero começar apresentando o que não é o aconselhamento bíblico. Antes de irmos para os fundamentos bíblicos, quero tirar algumas ideias equivocadas que existem a respeito do aconselhamento bíblico. E antes de irmos a esses tópicos, eu quero abrir a Bíblia com os irmãos em dois textos. O primeiro se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Colossenses 3, versículos 16 e 17. Enfatizando principalmente o versículo 16 aqui. Diz assim a palavra do Senhor: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O que esse texto nos mostra é que a tarefa do aconselhamento, da instrução e do aconselhamento, deve fazer parte da dinâmica da Igreja de Cristo. Nós temos um imperativo no texto aqui, que é habite, e habite ricamente, é o modificador que é colocado aqui, ou seja, para que haja instrução e aconselhamento mútuo no meio do corpo de Cristo, é necessário conhecimento da palavra, a palavra habitando em nós, a palavra fazendo morada em nós, para que esse ministério exista no meio da igreja. Então, uma das coisas que eu quero mostrar na palestra hoje é que o aconselhamento bíblico deve fazer parte da igreja de Cristo. Não apenas de algumas pessoas ou de alguns profissionais, mas da igreja de Cristo. Essa ordem é dada a nós aqui. Habite ricamente a palavra de Cristo em vós, e o resultado disso é instrução e aconselhamento mútuo. Nós devemos instruir e aconselhar uns aos outros por meio da palavra de Cristo. É o que Paulo está ensinando aqui aos Colossenses. O segundo texto, volte um pouquinho aí, está em Romanos. Romanos capítulo 15. Finalzinho lá da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. No versículo 14.
Romanos, capítulo 15, versículo 14, diz assim: E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes ou aconselhardes uns aos outros. Aqui Paulo coloca dois requisitos fundamentais para a prática da admoestação do aconselhamento mútuo. É a bondade e o conhecimento. E os dois são fundamentais. Existe muita gente com boa vontade, com boa intenção, mas sem conhecimento da palavra. E isso atrapalha, isso não ajuda o aconselhamento. E existe muita gente que tem conhecimento da palavra, mas não tem amor, não tem compaixão para com o próximo. Então, Paulo nos lista aqui dois elementos fundamentais para a prática do aconselhamento bíblico dentro da Igreja de Cristo. E note que os textos estão enfatizando que quem faz isso é a igreja. Paulo está escrevendo para as igrejas aqui. Ele não está escrevendo apenas para os pastores. Ele não está escrevendo apenas para os líderes, ele está escrevendo para a igreja. E ele fala: eu estou convencido de que vocês têm aquilo que vocês necessitam. Vocês estão aptos para admoestar uns aos outros através da bondade e do conhecimento da palavra de Deus. Então é isso que nós queremos enfatizar nessa manhã junto com os irmãos. Então, o que não é aconselhamento bíblico? Em primeiro lugar, aconselhamento bíblico não é um ministério realizado à margem da igreja. Acho que esses textos já nos mostraram isso bem. O aconselhamento deve fazer parte da dinâmica da Igreja de Cristo. Não é um ministério isolado. Mas talvez você pergunte assim: mas pastor, vocês não têm um ministério na igreja de vocês? Nós temos. E o ministério é um facilitador para que a igreja entenda o seu papel de aconselhar uns aos outros. O ministério não é quem faz aconselhamento na igreja. Não deve ser isso. A Igreja de Cristo deve ser incentivada a aconselhar uns aos outros. O ministério, ele ajuda, ele promove, ele dá ferramentas para que a igreja desempenhe o seu papel de aconselhamento. Então o ministério não é um ministério realizado à margem da igreja, não é uma atividade técnica insensível e sem compaixão, como alguns pensam a respeito do aconselhamento, como se fosse uma consulta médica em que você chega, o médico rapidamente faz algumas perguntas, te dá uma receita e você vai embora para sua casa. Isso não é aconselhamento bíblico. Aconselhamento bíblico exige envolvimento, relacionamento, oração, preocupação, bondade, como nós vimos no texto. Então não é uma atividade técnica e insensível. Não é uma atividade exclusiva para os experts. Não é algo deixado apenas para um grupo seleto, é para a Igreja de Cristo. Cristo nos capacitou com a sua palavra, para que nós possamos aconselhar uns aos outros. Com isso, eu não estou dizendo que não é necessário estudo e esforço. É evidente que existe. É necessário conhecimento, é necessário que a palavra habite ricamente em nós. Mas não é algo para uma classe, é algo para a Igreja de Cristo. Não é algo desvinculado do discipulado cristão. O aconselhamento faz parte da vida de ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. Não é um plus a mais que você pode acrescentar ou não. É algo que faz parte da caminhada de ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. Então, aconselhamento bíblico, aconselhar uns aos outros, crescer na fé e no conhecimento da palavra faz parte do discipulado cristão, de ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. Por causa disso, não é um ministério opcional. Não é algo que nós podemos falar assim: eu quero ou não fazê-lo. Nós temos recomendações claras nas Escrituras, que nós devemos viver assim, no trato uns com os outros, na mutualidade que o Novo Testamento nos apresenta, no uns aos outros, no exortar, no edificar, no aconselhar, no admoestar uns aos outros. Faz parte da dinâmica da igreja, é um chamado para a Igreja de Cristo. Não é mera citação de versículos bíblicos. Algumas pessoas pensam que aconselhamento bíblico é simplesmente você citar um versículo bíblico. A pessoa chega, senta na sua frente, você cita um versículo bíblico para ela, ela vai embora. Isso não é aconselhamento bíblico. Não é apenas a citação de versículos bíblicos, mas é a ministração da palavra à pessoa com bondade, entendendo o contexto, considerando todas as coisas, não simplesmente citar versículos bíblicos. E por fim, não é uma terapia humanista. Isso é muito comum na nossa época.
Então nós temos que fazer essa diferenciação. Não é uma terapia que tem como intuito a pessoa se sentir bem, que foca no homem. Se os irmãos quiserem, eu deixei aqui, alguns irmãos estão batendo foto, eu deixei o PowerPoint disponível. Se alguém da associação puder mandar para os pastores, fica à vontade. Ou para os irmãos que estão aqui presentes também. Tá bom? Pra você não ficar se preocupando em tirar foto, talvez não fique tão bom também. Não é uma terapia humanista. Não é algo que nós estamos focando o homem. E simplesmente a alegria, a felicidade do homem. Não é algo voltado para que o homem se sinta melhor e que tem como foco simplesmente ajuda a pessoa. Isso é algo que é importante, nós vamos ver, mas que está abaixo do verdadeiro propósito do aconselhamento bíblico, como nós vamos ver nos fundamentos aqui. Então isso é para nós tirarmos alguns conceitos equivocados a respeito do que é o aconselhamento bíblico, ou do que se diz, ou talvez até do que se pratica a respeito do aconselhamento bíblico. Então pensando nisso, vamos aos fundamentos. Eu quero passar alguns fundamentos com os irmãos. Eu coloquei os versículos aqui para facilitar a cada fundamento que eu for colocando, e tentei resumir o que as principais linhas do aconselhamento bíblico nos mostram como fundamentos para a prática e para a teologia do aconselhamento bíblico. Então, antes disso, as definições, peguei duas definições. Esqueci de trazer o livro aqui para frente. Pois o pastor Carlos traz na segunda palestra, que ele também vai citar. Tem um livro, se você tem interesse em aconselhamento bíblico, tem um livro excelente da editora Batista Regular, está ali no fundo, que chama Aconselhamento Bíblico Cristocêntrico. Essas definições foram tiradas de lá. É um livro tanto teórico na primeira parte, quanto prático na segunda. Fala, inclusive, sobre como viver isso na realidade da igreja. O pastor Carlos vai usar, inclusive, algumas citações na sua palestra sobre esse livro. Então é um livro que vale a pena. Tá bom? Não estou ganhando nenhuma comissão do pastor Mark. Estou indicando porque o livro é bom mesmo. Tá bom? Então vale a pena você adquirir. Uma citação de Elise Fitzpatrick diz que o processo pelo qual os cristãos procuram conhecer, confrontar, fortalecer, encorajar e disciplinar outros cristãos para crescerem em seu amor por Deus e pelo próximo, tudo para a glória do Senhor. Essa é uma definição de aconselhamento bíblico de uma autora da área, que escreve livros também nessa área, e do teólogo John Piper, bem conhecido também. O aconselhamento bíblico é centrado em Deus, está saturado de Bíblia, e faz uso de uma linguagem sensível às emoções de forma a ajudar as pessoas a alcançarem plenitude em Deus. Então são duas definições básicas aí a respeito do aconselhamento bíblico, do que é aconselhamento bíblico. Então vamos a alguns fundamentos. O primeiro fundamento que eu quis trazer, e é algo que você ouve muito se você já fez algum curso de aconselhamento bíblico está firmado na inspiração, inerrância e suficiência da Bíblia. Texto de 2 Timóteo 3, que já foi lido essa semana aqui, 16 e 17, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então o aconselhamento bíblico parte desta base, desta confiança na palavra inerrante, inspirada, dada pelo próprio Deus. É a palavra de Deus que nós temos em nossa mão, que vem do Senhor, que por isso não tem erros e que é suficiente. Esse conceito é fundamental no aconselhamento bíblico. Com suficiência nós estamos dizendo, como o versículo nos mostra, que o Senhor, ao nos dar a sua palavra, nos deu todos os recursos necessários. A Bíblia é útil para ensinar, repreender, corrigir, educar, para que o homem de Deus seja perfeito. A ideia aqui é completo, sem nada faltando. Em algumas versões vai estar plenamente apto, plenamente habilitado para toda boa obra. Deus não nos deixou com falta de nada, meus irmãos. Nós temos todos os recursos que nós precisamos na sua palavra, para aconselhar uns aos outros, para viver diante do Senhor, para viver a vida que o Senhor espera de nós, para lidar com as nossas emoções. O Senhor nos deu o maior tesouro, que é a revelação de si mesmo a nós na sua palavra. E o aconselhamento bíblico está baseado nisso. Na confiança plena na suficiência das Escrituras. Nós temos o que nós precisamos aqui, na palavra que o Senhor nos deu. E o aconselhamento bíblico usa esse conceito e usa as Escrituras como base para a ministração aos outros, para ajudar outras pessoas.
Isso, inclusive, nos livra do que nós falamos um pouquinho atrás de influências da nossa época que estão colocando o homem como foco, como centro de todas as coisas. Isso nos livra de alguns perigos e ciladas que existem quando nós falamos de auxílio, de ajuda a outras pessoas no nosso dia a dia. Então, o aconselhamento bíblico ele está fundamentado numa doutrina correta a respeito das Escrituras. Além disso, o alvo do aconselhamento bíblico é a glória de Deus. Coloquei o texto de 1 Coríntios 10:31, é um dos textos que mostram isso nas Escrituras. Eu não vou conseguir ir para todos esses textos, eu estou citando alguns por causa do nosso tempo, mas o texto diz que tudo que nós devemos fazer deve ser para a glória de Deus. Nós existimos para isso, fomos criados visando a glória do Senhor, e o aconselhamento bíblico tem isso como alvo. Eu sei que muita gente se envolve e busca aconselhamento pensando em ajudar pessoas, e isso é bom, mas isso é secundário no aconselhamento bíblico. O alvo do aconselhamento bíblico é a glória de Deus. Nós ajudamos pessoas quando apontamos para Deus e mostramos que elas existem para a sua glória. Porque existe uma cilada quando nós estamos com o foco principalmente nas pessoas. Quem aqui já assistiu um filme, uma novela não, né? Porque uma série que é a novela americana, aí pode. Uma série no Netflix, que de repente você está assistindo e o enredo mostra algo claramente pecaminoso. Geralmente o enredo aparece assim: você tem aquela mulher que ela é muito maltratada pelo seu marido. E o marido dela faz as piores coisas com ela e de repente aparece aquele galã que trata ela bem. Como ela merece, como alguns diriam. E de repente você está lá assistindo, envolvido naquela trama, de repente está torcendo para aquela mulher largar aquele homem e ficar com o outro. Esse é o problema quando nós focamos nas pessoas no aconselhamento bíblico. Porque aconselhamento bíblico envolve relacionamento, às vezes envolve as emoções. E quando nós ouvimos alguns casos, se nós não estivermos centrados na palavra, visando a glória de Deus, nós podemos começar a dar conselhos que não são bíblicos. Então o aconselhamento bíblico tem que estar fundamentado nas Escrituras e visando a glória de Deus. Não importa o que eu sinto, o que eu acho, o que importa é o que o Senhor revela em sua palavra. É a glória do Senhor acima de todas as coisas. Então o aconselhamento bíblico tem como alvo a glória de Deus e está centrado na pessoa de Cristo. Desafia pessoas a um viver cristocêntrico. Então o aconselhamento bíblico tem como alvo, como foco, como centro a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é a cabeça do corpo da igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, conforme Paulo aos Colossenses. Então Cristo é o centro, e o aconselhamento bíblico, realmente bíblico, precisa ter Cristo como centro. O centro não são as pessoas, tudo deve convergir para Cristo. As pessoas precisam enxergar Cristo através da nossa comunicação, conforto, consolo, encorajamento, exortação. Cristo tem que ser o centro. Algo me incomoda às vezes. Eu já falei sobre isso algumas vezes na igreja, porque não sei se isso acontece só em Tremembé, creio que não. Mas muitas vezes o que acontece é o seguinte: nós pregamos a palavra, nós falamos sobre Cristo, Cristo é o centro da vida, e acaba a mensagem, as pessoas estão falando sobre tudo, menos sobre Cristo. Elas falam sobre futebol, elas falam sobre negócios, elas falam sobre lazer, e não tem problema em falar sobre isso. Nós conversamos sobre isso aqui essa semana, uns com os outros, provavelmente. O problema é quando nós não temos o foco e a nossa vida voltada para o Senhor, e isso se revela através daquilo que nós falamos. Um texto que vai mostrar isso daqui a pouquinho para nós. Então, o aconselhamento bíblico não tem como alvo resolver o problema da pessoa. Isso é consequência do aconselhamento bíblico. O aconselhamento bíblico tem como alvo mostrar que Cristo é o centro e que nossa vida é para Ele. E quando vivemos para Ele e aprendemos a depender dEle, os problemas podem até não ser resolvidos,
mas nós aprendemos a lidar com eles de maneira bíblica, suficiente, alegre em Cristo, mesmo em meio às dificuldades da vida. Então o centro do aconselhamento precisa ser Cristo, o nosso Salvador. O aconselhamento bíblico enfoca o plano de Deus de nos tornar semelhantes ao Filho. Agora sim, olhando um pouquinho do que o aconselhamento deve produzir nas pessoas, o foco, o alvo do aconselhamento bíblico é que pessoas se tornem mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. O texto de Romanos 8 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse texto é muito mal interpretado muitas vezes. Tinha uma época que isso era mais frequente, mas você via esse texto em adesivo de carro, né? A primeira parte. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E as pessoas entendem isso, e isso é base para uma má teologia, em que as pessoas dizem assim, se as coisas não estão dando certo na sua vida, é porque você não ama a Deus ou falta fé. Porque se você ama a Deus, tudo vai ocorrer para o seu bem. O problema é que as pessoas interpretam o texto errado. Porque o maior bem que nós temos é o que o versículo 29 diz. É a conformidade à imagem do Filho. É sermos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Isso vai envolver lutas, dificuldades, sofrimento, como o próprio Senhor Jesus Cristo falou. Para nos aperfeiçoar, o Senhor quer nos formar, quer nos moldar. E a pessoa que chega ao aconselhamento bíblico precisa entender isso, que o alvo é que ela saia de lá mais próxima de Cristo, mais semelhante a Cristo, ao lidar com os conflitos, com as dificuldades que ela vai apresentar. Então o alvo do aconselhamento enfoca o plano de Deus de nos tornar cada vez mais semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. Além disso, o aconselhamento bíblico reconhece a profundidade e os efeitos do pecado no homem. O profeta Jeremias já dizia que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Uma pergunta. Você lembra do versículo 10? Quem conhece? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. É a resposta do Senhor. Eu sei que você pensa, e tem um ditado popular que as pessoas dizem assim, não, eu me conheço. Segundo o profeta Jeremias, aqui ele está falando, você se engana a respeito de você. O seu coração é enganoso, corrupto. Quem conhece é o Senhor. Por isso que, quando você tem dúvida entre o que a palavra de Deus diz e o que você está sentindo, o que você acha, o que você pensa sobre determinado assunto, pode ter certeza, você está errado. A palavra está certa. Se tem uma divergência entre o que você pensa, o que você sente e o que a palavra diz, a palavra está certa e você está errado. O coração é enganoso. E o aconselhamento bíblico reconhece isso, que nós temos a tendência de nos enganar a respeito de nós mesmos. De achar que isso nunca aconteceria comigo. Quantas vezes você já pensou, já fez algo, e depois pensou assim, não acredito no que eu fiz. Nós temos um conceito elevado de nós mesmos, uma autoconfiança muito grande. A Bíblia diz que nós devemos ser dependentes, estar alertas, porque o nosso coração é enganoso e o aconselhamento bíblico reconhece isso. Reconhece que o nosso maior problema é o pecado. Que nós temos que lutar diariamente contra ele, ser gratos pela graça de Cristo que pagou por todos os nossos pecados. Além disso, um fundamento que é muito precioso para o aconselhamento bíblico é que o aconselhamento propõe mudanças a nível do coração. Quero explicar rapidamente o que é isso, e talvez a melhor forma de fazê-lo é através de uma ilustração. Quem tem mais de um filho aqui? Bastante gente, ótimo. Você chega em casa, seus filhos são pequenos, ou foram, né, na época em que eles eram pequenos, você chega em casa, seus filhos estão brigando por causa de determinado brinquedo. Só pense, eu sei que isso não acontece. Imagine.
Eles estão brigando por causa de determinado brinquedo. O que você, pai, tem a tendência de fazer? Daqui ninguém mais vai brincar com isso agora. Resolveu o problema, não é mesmo? É evidente que não. Porque você não tratou o coração. Você está tratando apenas o comportamento. Boa parte da nossa aprendizagem sobre educação de filhos é comportamental. Infelizmente. Nós trabalhamos apenas o comportamento. Isso pode, isso não pode. Apenas regras. E não trabalhamos o coração. O Senhor Jesus Cristo diz que a boca fala do que está cheio o coração. Uma ilustração bem conhecida do aconselhamento bíblico, se você já fez algum curso, talvez você já tenha ouvido sobre isso. Ilustra isso da seguinte maneira. Eu abro essa garrafa aqui e bato nela aqui. Caiu água. Por que caiu água? Alguns vão responder porque você abriu a garrafa. Outros vão responder porque você bateu na garrafa. A resposta fundamental é porque tem água. Os adolescentes falariam... Mas a ideia é... Só sai de lá o que está lá. Nós não podemos culpar o trânsito, o estresse, a igreja, as pessoas ao nosso redor, as circunstâncias. O que sai da nossa boca é o que está no nosso coração. O aconselhamento bíblico ajuda a tratar pessoas no nível do coração. Não são regras comportamentais apenas. Existem comportamentos que precisam ser transformados. O homem é transformado como um todo, mas a partir do coração. O coração transformado gera comportamentos transformados. Então o aconselhamento bíblico trabalha no nível do coração. Além disso, o aconselhamento bíblico oferece verdadeira esperança. O texto de Romanos 15 diz que tudo o que foi escrito para o nosso ensino, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança, para que nós tenhamos esperança. E isso é muito verdadeiro, porque é triste nós olharmos outras teorias que se propõem a ajudar os homens. Geralmente as respostas são... se aceite como você é. Não, você não tem que buscar mudança, você é assim, você tem que se aceitar como você é. Ou elas são, você vai ter que conviver com isso o resto da sua vida. Você é assim, você vai ter que lidar com isso o resto da sua vida. Já que as Escrituras nos mostram que, falando aos Coríntios, Paulo fala que vós fostes assim, mas agora vocês são transformados em Cristo Jesus. A palavra nos dá a verdadeira esperança de que pode haver mudança. Pode haver mudança verdadeira, transformação verdadeira, por meio da palavra do Senhor. Além disso, o aconselhamento bíblico entende a necessidade da ação do Espírito para que haja mudança. Não, como nós falamos, não é apenas comportamento, não são regras que eu vou falar para a pessoa sentar diante dela e falar, você tem que fazer isso, você não pode fazer isso. Não é mero comportamento, é uma transformação interior que só é possível pela atuação do Espírito Santo, pela mortificação dos feitos do corpo pelo Espírito. Pelo Espírito Santo de Deus. Não há transformação genuína, verdadeira, sem a ação do Espírito Santo. Por isso que uma das bases também do aconselhamento bíblico é que não tem como você aconselhar um descrente. Você vai evangelizá-lo primeiro. Você pode sentar diante dele, está fazendo um aconselhamento, mas é evangelismo. Porque não há mudança sem a atuação do Espírito Santo de Deus. Um professor, da época que eu estava fazendo o curso de aconselhamento bíblico, ele fez a seguinte ilustração, um pouco forte, mas verdadeira. Ele diz o seguinte, ajudar pessoas a melhorar o casamento, certas técnicas para controlar emoções, ou qualquer outra do tipo, sem falar do Evangelho de Cristo, sem mostrar necessidade de salvação, é como você colocar um ar-condicionado no trem que está indo para o inferno. A pessoa vai se sentir mais confortável, talvez.
ela vai aprender algumas técnicas de algumas coisas, mas o problema fundamental dela não foi tratado. Somente pela atuação do Espírito Santo de Deus que há a verdadeira mudança. O aconselhamento bíblico é confortador, mas também confrontador. O texto de Tessalonicenses diz: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Note que existem ministérios e ênfases diferentes de acordo com a situação da pessoa. O que o insubmisso precisa? Admoestação, confrontação. O rebelde precisa ser confrontado pelas Escrituras, admoestado. Mas o desanimado precisa de encorajamento, de consolo. O fraco precisa de amparo. E a paciência, a longanimidade para com todos. O aconselhamento bíblico não é uma coisa só. Muitos classificaram, colocaram um espantalho, como se dizem, no aconselhamento bíblico, falando do aconselhamento bíblico, pega a Bíblia e bate com a Bíblia na cabeça dos outros. Isso não é verdade. E se tem alguém fazendo isso em nome do aconselhamento bíblico, não é verdadeiro aconselhamento bíblico. O aconselhamento bíblico confronta, sim. É necessário confrontação. Nós precisamos confrontar uns aos outros. Mas ele também encoraja, ele também exorta, edifica, anima uns aos outros. Além disso, o aconselhamento bíblico destaca a necessidade do evangelho. Nós já falamos um pouquinho sobre isso. Toda transformação genuína vem por meio do evangelho de Cristo. Sem o agir de Deus, sem o evangelho de Cristo, sendo o centro das nossas vidas, sem compreender a graça de Deus, que traz salvação, e não só salvação, a graça que salva, mas a graça que transforma, que muda as nossas vidas, não é verdadeiro aconselhamento bíblico. Não é simplesmente falar como melhorar seu casamento. Não é simplesmente falar como administrar sua ira, ou como lidar com a sua ira. Não é meramente falar como tratar o seu filho, como criar o seu filho. Aconselhamento bíblico tem que apontar para o evangelho. Nós só podemos fazer isso sob a graça de Deus. Eu só posso ser um marido que as Escrituras apresentam, o padrão que as Escrituras apresentam, sob a graça de Deus. Só posso ser um pai, como a Bíblia apresenta, sob a graça de Deus. Eu só posso ter o domínio próprio, que as Escrituras apresentam como fruto do Espírito, por meio da graça de Deus. Não é possível sem o Evangelho de Cristo. O aconselhamento bíblico também realça a necessidade da vida de oração. Jesus, falando aos seus discípulos, diz que nós devíamos vigiar e orar para que não entremos em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Você já ouviu esse versículo mal interpretado várias vezes, né? Você que é pastor, quando você vai confrontar alguém, o irmão vira para você e fala assim: ah, pastor, mas a carne é fraca. Já ouviu essa expressão? É muito comum, né? O problema é que ela é exatamente o contrário do que o versículo está dizendo. Porque ela diz assim: ah, pastor, a carne é fraca, não tem como. Jesus Cristo está falando, por a carne ser fraca, vigie e ore, para que você não entre em tentação. Não é uma oração mística para conseguir algo de Deus. É uma oração para que você esteja firme, para que você consiga lutar contra a tentação do seu próprio coração. É vigilância. É oração que reconhece o próprio problema interior e que quer buscar a santificação em Cristo Jesus. O aconselhamento bíblico também foca nos verdadeiros valores celestiais. O texto aos Colossenses diz que nós devemos pensar nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Os valores celestiais devem ser passados, instruídos, aconselhados num verdadeiro aconselhamento bíblico. Geralmente a pessoa vai chegar para o aconselhamento e ela não vai chegar pensando nisso. Isso é papel do conselheiro bíblico. Isso é papel nosso. A pessoa vai chegar querendo resolver seu problema. Talvez querendo ser feliz. Talvez querendo algo. E o que o conselheiro precisa fazer é mostrar para essa pessoa
Que se Deus quiser mudar, transformar, tirar o problema daquela pessoa, Ele pode tirar, mas se Ele não quiser, ela tem que entender que os verdadeiros valores não estão lá, que ela tem tudo o que ela precisa em Cristo e que ela é a pessoa mais, deve ser a pessoa mais satisfeita, contente, porque ela já tem tudo o que ela precisa em Cristo. Então os valores celestiais precisam ser incutidos na mente da pessoa em meio ao aconselhamento bíblico. Penúltimo lugar, o aconselhamento bíblico destaca a importância da igreja para o plano de Deus. Como nós falamos no começo, o aconselhamento bíblico não é um ministério à margem ou à parte da igreja. O aconselhamento bíblico se dá em meio e pela igreja de Cristo. A igreja é o povo de Deus. A igreja é que deve exercer isso. É no meio da igreja que há esse crescimento. Eu não acredito em ministério de aconselhamento bíblico à parte da igreja. Não funciona. O meio para o crescimento é no meio do corpo. O pastor Carlos vai falar sobre isso. Um dos requisitos que nós colocamos para a pessoa que está fazendo aconselhamento é que ela esteja presente na igreja. Faça parte da dinâmica da igreja. Se ela não estiver no corpo, ela não cresce. Ela não desenvolve. Ela não pratica o que está sendo ensinado. As virtudes bíblicas são relacionais. É amor, perdão, paz nos relacionamentos, bondade. Como você vai fazer isso sozinho? É relacional. Essa ideia da nossa época individualista não existe nas Escrituras. Não existe cristianismo individualista. Em que eu fico lá na minha casa, eu ouço o louvor, eu ouço os melhores pregadores, não ouço o pregador da minha igreja que é mais ou menos, eu vou lá no YouTube, eu escolho os melhores pregadores, não preciso nem trocar de roupa, sento no meu sofá, pego minha Coca-Cola e eu estou lá cultuando. Não está. A igreja é o meio onde o crescimento acontece, em meio aos relacionamentos do corpo. Por fim, o último fundamento que eu queria deixar para os irmãos é que o aconselhamento bíblico visa alcançar mudanças práticas e permanentes. E eu quero terminar com esse texto de Mateus 7, que é a ilustração final, a conclusão do Sermão do Monte pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando eu era pequeno, na escola bíblica, tinha uma música sobre essa passagem, que eu não vou cantar por amor aos irmãos, mas que ela falava, né? Não construa sua casa sobre a areia, né? Com todo respeito à música, e se alguém ainda usa. A música era legal. O problema é que ela não enfatizava o que a passagem está enfatizando. Tá? Jesus está no final do Sermão do Monte. Ele está concluindo um discurso longo. Jesus não era construtor. Ele não está falando sobre engenharia. Ele não está falando sobre construção de casas ou não. Isso é uma ilustração. Ele está usando como ilustração para o verdadeiro ponto. E qual é o ponto da passagem? O ponto da passagem é que existem pessoas que ouvem as palavras de Jesus, aquelas que ele acabou de falar, inclusive, no Sermão do Monte, e as pratica. E existem pessoas que ouvem essas palavras e não as praticam. E o resultado, a consequência, é a ilustração que Jesus dá. Quem ouve e pratica é o homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Pode vir as tempestades, ele vai permanecer firme, porque ele pratica a palavra de Deus. Porque ele pratica a palavra de Cristo. O homem imprudente, insensato, é aquele que ouve. Ficou lá a manhã inteira, ouvindo o sermão de Jesus. Vai sair de lá, vai entrar por um ouvido, sair pelo outro. Não vai praticar. O resultado: vem a mesma chuva, só que essa casa desaba e grande é a sua ruína.
Um dos pilares do aconselhamento bíblico é a prática da palavra. Tarefas que você entrega para a pessoa praticar a palavra. Só ouvir a palavra não adianta. É necessário prática, mudanças práticas permanentes. Eu digo para as pessoas assim, lá na igreja, muitas vezes brincando até, mas... Você está vindo domingo após domingo, ouvindo a palavra, não está praticando? Sabe para que serve isso? Você sabe para que serve? Sabe, meu irmão? Alguns vão falar assim, para nada. Errado. Serve para juízo. Para uma coisa. Serve para juízo. Quanto mais você conhece. Sem prática da palavra, não é conhecimento intelectual. Tem gente que tem 80 anos de igreja, conhece muito. Mas é possível duvidar da salvação da pessoa. Pela prática da vida dela. O aconselhamento bíblico visa alcançar mudanças práticas, mudanças permanentes na vida do aconselhado e também do conselheiro. Isso é que eu queria trazer para os irmãos nessa manhã. Um pouquinho dos principais fundamentos do que é aconselhamento bíblico e desafiá-los a vivenciar isso. Desafiá-los a promover a visão do aconselhamento bíblico na sua igreja e ser um conselheiro bíblico, um conselheiro da palavra de Deus. Se você está se perguntando como eu vou fazer isso, pastor? O pastor Carlos vai responder depois do intervalo.